Fala galera, boa noite para mim, para vocês bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Hoje vou falar sobre um rapaz conhecido como Charles Darwin, em que foi criado através dele, ele criou no caso, uma teoria que muitos seguem esse princípio dessa teoria. Mas antes de mais nada, vou falar um pouco sobre esse indivíduo chamado Charles Darwin, que era jornalista, Ele não era formado, não tinha nenhum tipo de graduação, Mesmo assim ele conseguiu se tornar jornalista, pela sua competência. Basicamente vou falar uma parte bem pouca, não vou falar muita coisa não, vou falar pouquíssimas coisas dele, Ele foi a pessoa que fundou o Dow Jones Company, a editora que criou o The Wall Street Journal, Basicamente, ele também foi um dos criadores da segundo mais antigo indicador, dos Estados Unidos, financeiro dos Estados Unidos, que é o Dow Jones Industrial Average, basicamente, E ele tinha um companheiro chamado Edward Davis Jones, O amigo que publicou a sua teoria. Por que ele que publicou sua teoria? Porque mais pra frente o Charles, basicamente, ele morreu, infelizmente veio a falecer. Só que ele não publicou sua teoria. Quem publicou sua teoria foi o seu amigo Edward Davis Jones. Por isso que nós podemos ver o segundo mais antigo indicador dos Estados Unidos se chama Dow Jones. Se você for nesse exato momento lá no Google, no santo Google, e colocar Dow Jones, você vai ver que é o segundo mais antigo indicador financeiro dos Estados Unidos, tá bom? E hoje vamos falar um pouco sobre a teoria desse jovem que não tinha muito conhecimento, basicamente graduado, Ele não era graduado, ele não saía muito bem na escola, e entretanto ele fundou uma teoria, que é a teoria de Dow, que vem falar o seguinte: no mercado nós temos três tendências, Nós temos a tendência primária, a secundária e a terciária. O que seria, por exemplo, a tendência primária? A tendência primária seria aquela que é o maior movimento do gráfico, o maior movimento que existe, seja na ação, seja no Forex, seja em qualquer gráfico. Então, basicamente, nós temos aqui nesse gráfico a maior movimentação, que é essa alta, essa linha aqui, ela está expressando sua alta. Então, esse movimento aqui, todo esse movimento de alta aqui, ele é o movimento primário, Movimento primário, movimento primário, Movimento primário. No caso seria a tendência primária, Tendência ou movimento primário. Nós temos também um segundo movimento, tendência secundária. A tendência secundária é aquela tendência que ela fica entre o primário, obviamente, e o terciário. Por quê? Porque ela é um movimento, é uma sequência, é uma tendência em médio prazo, basicamente, Então nós temos, por exemplo, nesses momentos aqui, essas subidas e descidas de preço, que estão acontecendo a todo momento no gráfico em médio prazo, Nós temos o movimento ou tendência secundária, Nós podemos ver claramente que esse gráfico aqui está em 12 horas. Então cada velinha dessa aqui tem 12 horas. Então se eu pegar o meu mouse aqui e colocar, por exemplo, o início do movimento, nós começamos lá no dia 18 de março, de 2020, e está adentrando mais para frente, Porque eu peguei somente esse movimento de alta, Nós temos esse primeiro movimento, que é o movimento primário, ou tendência primária, tendência ou movimento secundário, e nós temos o movimento terciário, que é esse movimento que acontece em curtíssimo prazo. Por exemplo, nós temos esse movimento bem aqui, Aqui nós temos uma subida, aqui nós temos uma descida, aqui nós temos uma subida, aqui outra descida, subida, descida, Nós temos esse movimento, Nós temos essa movimentação curta, a pequeno prazo, Nós temos essas movimentações bem curtas. O que basicamente Dow, ele falava? Ele falava que o melhor movimento, a melhor movimentação é a primária. A primária é a melhor movimentação. Então toda movimentação primária nós devemos entrar, nós devemos
ter a capacidade de identificá-las e entrar nessa movimentação ou tendência primária, tá bom? Porque pensa comigo, se eu, como por exemplo, tivesse adquirido, tá? Comprado, no caso, dólar para iene, tá? Dólar para iene. Nessa taxa aqui, nesse longo período de tempo, tá? Nesse longo período de tempo, basicamente aqui uns 5, 6 meses, eu teria lucrado muito dinheiro, mas muito mesmo, você não tem noção, eu teria lucrado muito dinheiro, tá? Entretanto, se eu tivesse comprado apenas no secundário, por exemplo, tivesse comprado aqui, se tivesse feito a compra aqui, eu falei, pô, tá subindo, tô numa boa compra, vou comprar aqui, eu também teria lucrado bem, só que eu não teria lucrado o total, eu teria lucrado apenas a parte, tá? A metade de todo o movimento que aconteceu de alta, tá? E no terciário é pior ainda, porque imagine, eu tô aqui no final do movimento e faço minha compra nesse momento aqui, tá? Nesse momento aqui que teve essa subidinha, subiu pouco, lucrei um pouquinho, mas o que aconteceu? Eu não tive um maior lucro do que todos os outros movimentos, não tive maior lucro do que o primário, nem que o secundário. Então o terciário basicamente é um movimento, segundo o Dow, muito ruim para você se entrar, tá? Esses movimentos, muitas pessoas se utilizam em Forex, em mercado de ações, tá? Entretanto, quando o Dow fez essa teoria, tá? Porque ele morreu novo, ele morreu acho que em 1917, 16, não sei, por aí. Nesse período, ainda não existiam as opções binárias. E as opções binárias, elas são movimentos curtos, movimentos de 1 a 5 minutos, 15 minutos no máximo, tá? São movimentos curtíssimo prazo. Então, por exemplo, essa teoria de Dow falar que nós devemos pegar os maiores movimentos, as movimentações mais longas, ela não se adapta a opções binárias, porque opções binárias são movimentos curtos. Então, por exemplo, se nós pegarmos de movimentação primária ou secundária, ela se baseia em Forex ou em mercado de ações. Por isso que o Dow Jones, ele é um índice, segundo o mais antigo índice dos Estados Unidos, que contém 40 empresas acionárias dentro do seu índice, tá? Então eles já avaliam 40 empresas, são as maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Então através disso eles conseguem identificar os movimentos, os maiores movimentos e os médios movimentos, tá? Ele fala o seguinte: o primeiro movimento, que é o primário, nós devemos sempre que possível entrar neles, tá? A longo prazo. O secundário, caso surja a oportunidade, nós podemos entrar, só que com alguma dúvida sobre esse movimento. Lembrando que esse movimento secundário, ele pode ser um movimento que acaba acontecendo segundo a sua previsão de forma errada. Então pode ser que você preveja que daqui a um ano estará a bolsa ou a ação esteja basicamente subindo, só que, sei lá, em 6 meses ela muda, né, sua tendência e começa uma tendência de baixa, tá? Mas o que acontece? Nós também temos a questão de gerenciamento, que eu vou falar em outro vídeo. E o terciário é um movimento curto, então ele indica o seguinte: nós nunca devemos entrar em movimentos terciários, porque nós não temos garantia de absolutamente nada, tá bom? Nós não temos garantia de absolutamente nada. Lembrando, como eu falei, essa teoria ela vem há mais de 100 anos atrás, tá bom? É uma teoria antiga, que ainda não existiam as opções binárias, tá bom? Com isso, o que nós podemos supor? Os dois movimentos, primário e secundário, nós devemos utilizar em Forex e em ações, tá? Mercado de ações, em outros mercados também, como commodities, tá? Nós podemos utilizar também em Bitcoins, por exemplo, que são um mercado longo também, tá? Qualquer mercado que tenha um campo de longo, médio prazo, nós conseguimos entrar com um movimento ou tendência primária e secundária. Já o terciário é apenas e simplesmente somente em opções binárias, tá? Porque, por exemplo, se eu pego aqui o áudio JPY nesse exato momento, deixa eu entrar aqui no áudio JPY e coloco, por exemplo, tá vendo como é que tá a movimentação? A movimentação aqui é que ficou outra parte. Se eu vir aqui para os 1 minuto, tá? 1 minuto. Vamos lá, para 1 minuto, nós estamos em outro gráfico, um movimento totalmente diferente
daquele de subida, que é a longo prazo, tá bom? Nós estamos nesse momento em uma lateralização, conforme eu falei no vídeo passado, estamos agora nesse momento em uma lateralização, porque o preço ele está subindo e descendo e não tem uma tendência visível, não tem uma tendência visível. Teve uma tendência? Teve, mas estamos em uma lateralização, tá? Então nesse momento, por exemplo, se nós fôssemos operar em mercado de ações ou em Forex, que é a base, tá, daqui das opções binárias, nós jamais tentaríamos entrar a curto prazo. Nós entraríamos, pelo menos no Forex, a um médio prazo. O médio prazo, mais ou menos, né? Porque mais ou menos 2-3 dias nós conseguimos entrar no movimento bom, tá bom? No caso, ações tem que ter demanda mais tempo, porque através do mercado de ações nós conseguimos. Muitas pessoas ficam ricas, tá, com o mercado de ações, porque as pessoas às vezes vivem somente mesmo de dividendos, por exemplo, tá? Mas mercado de ações, para você ter um lucro muito bom, tá, você tem que ter um longo prazo bom, tá? Por exemplo, 2 anos, 3 anos em uma ação, tá bom? Muitas pessoas fazem day trade. Eu não sugiro day trade, tá, em um mercado de ações, mas muitas pessoas gostam, então você pode até tentar fazer day trade no mercado de ações. Tem corretoras específicas para isso. Mais para frente, quando for ensinar a parte de mercado de ações, eu vou falar as corretoras, as principais, as que não cobram corretagem, as que cobram, mas também são boas, não são corretagens tão absurdas, tá? Vou falar sobre tudo isso. Mas a princípio, nesse vídeo, nós estamos entendendo teoria. A teoria de Dow basicamente se conceita nisso, tá? Ela tem esse conceito. O conceito basicamente dela são 3 movimentos, sendo que para Forex e para o mercado de ações, nós sempre vamos procurar o movimento primário e o secundário. Sempre tendência primária e secundária para termos maior lucro. Já em opções binárias, nós vamos sempre buscar a terciária e talvez a secundária, tá? Por que talvez a secundária? Porque muitas vezes existem momentos do mercado, né, que eles estão com uma tendência gigantesca de baixa ou gigantesca de alta, tá? Nós podemos procurar aqui, por exemplo, nesse momento aqui do gráfico, nós temos uma tendência gigantesca de alta, tá? Então, por exemplo, se nós pegássemos aqui nesse momento aqui, tá, para cima, tá, acreditássemos que a previsão seria para cima em determinados, sei lá, 20, 30 minutos, tá? Aqui 20, 30 minutos. O que acontece? Deixa eu botar até bonitinho aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui 30 minutos, por exemplo, tá? 30 minutos, jogasse para cima aqui em 30 minutos. Teríamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Tá? A vela pararia aqui, tá? Ela fecharia aqui nessa vela vermelha. Nós teríamos vencido a previsão, tá? Teríamos claramente vencido a previsão. Por isso que eu falei, também temos um movimento um pouco secundário, tá? No opções binárias, porque nós podemos prever um tempo um pouquinho mais, de 1 hora, 30 minutos, entendeu? Basicamente. Mas no princípio, opções binárias, nós sempre vamos usar a tendência ou movimento terciário, tá bom? Galera, caso vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, tá? Se inscrevam no canal para quem não for inscrito. Para quem for inscrito, ativa o sininho, tá, de notificação para vocês receberem os vídeos, porque o YouTube ultimamente ele não tem mandado para as pessoas sempre não, ele manda de vez em quando eles querem, vida boa deles, tá? Segue lá no Instagram, eu vou deixar no final do vídeo o Instagram lá, sempre deixo, tá? Para vocês darem uma pulada lá e seguir lá, porque lá normalmente eu posto algumas coisas interessantes, tá? Sobre o mercado de ações e até algumas teorias, talvez eu até coloco sobre isso, sobre a teoria de Dow lá no Instagram, tá bom? Galera, tamo junto, é nóis, tenham um ótimo dia, uma ótima semana, tá? É nóis, abraço.